Senhoras e senhores, vocês chegaram até aqui, então vou te pedir, se inscreva nesse canal de corte e vá também no nosso canal principal, beleza? É importantíssimo você estar lá inscrito e compartilhando e curtindo esse conteúdo. Valeu! Mas nessas suas viradas aí, sei lá, além da sua força, da sua vontade, eu quis virar, virei, eu quis fazer... O que mais tem além disso, cara? Cara, eu não acredito que é só a força, porque tem gente que tenta na força do braço e não vai. Eu falo que é o seguinte, todo mundo fala, não, é bonito porque é romântico falar isso, né? Principalmente no Brasil. O segredo do sucesso é trabalho duro. Que trabalho duro que nada. Tem gente que trabalha duro. O segredo do duro. sucesso é trabalho certo. E uma vez um amigo meu, eu conto muito essa história pra galera que me acompanha, isso é muito louco. Um amigo meu chegou e falou assim, cara, eu tava polindo um carro, velho, tinha volume de trabalho, trampava o dia inteiro polindo um carro, já tinha um volume legal, só que eu não via grana. Falei, meu Deus, cara. E aí te dá uma frustração. Você trabalhar, cansar. Chega no final do mês, cara, você tá preocupado se você vai conseguir pagar a água, a luz. Ralou o mês todo. Um mês inteiro, velho. Cansa de cansar. E quando eu falo trabalhar muito, nessa época eu trabalhava de 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, ia até 2, 3 horas da manhã todos os dias. E a Maria fazia faculdade e voltava pra loja. Uma vez ou outra a gente chegava em casa 10 horas. Aí, porque eu acompanhava o Igor assim, de ver. Nessa época você já tava... Eu queria te perguntar tava naquela isso. lojinha Podcast branca. Entrevistado pode perguntar? Pode. Vai. Naquela época lá... Porque dali depois viralizou. Porque tem um lance também que depois a gente pode falar sobre isso. O Igor me ajudou a sair de uma depressão há pouco tempo, né? O canal Al Rabone, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas naquela época lá, que eu passava ali na Rua das Antenas, ali, que você ficava polindo carro. Dali pro sucesso foi quanto tempo? Ali foi 1 ano e meio, 2 anos eu estourei. Depois daquela época eu tava na Gaivotas. Passou 2 anos mais ou menos, aí estourou na internet. E ali No YouTube? No YouTube. Pra começar a ver grana foi uns 3 anos pra frente. Pra começar a ver grana assim, pra poder comer um restaurante legal, comer uma comida, porque eu falo muito de comer porque eu gosto disso, né? Eu também. Pra ir num restaurante legal, pra comprar um tênis que eu quero, pra trocar de carro, pra comprar a roda de carpa. Aí foi uns 3 anos daquela época. Com a grana da rede ou com a grana do aí trampo? Foi um pouquinho de tudo. Porque aí o YouTube começou a dar um pouquinho de grana. Como eu tinha uma visibilidade muito grande, a internet, né? Na internet eu comecei a fechar mais serviço e mais caro. E ali, passou um tempo, eu comecei a dar mais curso. Então, juntava um pouquinho de tudo ali, o negócio começou a virar bem. Então, assim, as 3 coisas dava para viver a vida que eu tinha antes. Mas na hora que juntou as 3, era a vida que eu tinha antes vezes 3. Então, comecei a desfrutar um pouco mais. Mas não era nada demais. Só que antes disso acontecer, velho, era ralação pesada e não via dinheiro. E as coisas começaram a dar certo na estética antes de ter canal no YouTube. Antes de ser famoso na internet, tudo isso aí, o negócio começou a virar. E aí, velho... Nessa época que eu tava trabalhando, não via dinheiro, um amigo meu chegou na BMW Zona 320i, que eu sou apaixonado com ela. É bonita a bicha. Nossa, branca. Véi, parou. Numa quarta-feira, por volta de umas 2 horas da tarde. Parou na porta da loja, a gente ralando pra caramba. Quarta-feira, 2 horas da tarde, meu filho, trabalhador tá suado. Ele chega... perfumado. Cheiroso. Cabelo esticado, não tinha um fio fora do lugar. Abriu a porta do carro, aquele ventinho do ar-condicionado, ele me envolveu. E ele virou pra mim, eu falei assim, não, Bruno, eu falei até com um pouco de raiva pra ele se tocar. Eu falei, Bruno, eu tô cansado demais, mano, trabalho, não vê dinheiro, trabalho, não vê dinheiro. Ele olhou. Ele é um cara muito sábio, sabe? É um cara que eu gosto muito. Ele falou assim, é guru. Ele me chama de guru. É, guruzinho. E às vezes ele me chama de príncipe. Ô, príncipe, deixa eu te falar uma coisa. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, velho. Naquela hora eu fiquei com raiva dele. Eu falei, cara, não é possível que ele falou isso comigo. E quando uma coisa te machuca, te incomoda, é porque tem uma ferida que alguém tocou, por isso que doeu. Quando alguma coisa te dói é porque tem uma ferida que foi tocada.
E ele que me ensinou isso também. Eu cheguei em casa de noite, eu falei, caramba, velho. Nesse dia eu acordei umas 3 vezes de noite. A Maria perguntou o que foi. Eu falei, não, eu tô incomodado com alguma coisa e tal. E ali eu comecei a entender. Falei, cara, é braço demais. E minha avó sempre falava, o lápis é mais leve que a enxada. Quando a cabeça não dá, o corpo é que paga. Essa é boa, hein? O lápis é mais leve que a enxada. Quando a cabeça não dá, é o corpo que paga. E ali eu comecei a entender. Falei, cara, a parada é essa, mano. É trabalhar com a cabeça. E é isso que a gente tá falando, né? Que é trabalho duro, é trabalho duro. Não é trabalho duro, é trabalho certo. O difícil é ter a clareza desse trabalho certo. É isso que eu ia te perguntar. Esse foi o link. Justamente isso aí. Papai, quando eu falei, papai sempre foi um mega empreendedor, mas um péssimo empresário. Meu pai nunca conseguiu juntar dinheiro. Meu pai tinha as coisas, não regularizava, velho. Meu pai comprava lote, não passava pro nome. Meu pai comprava casa, não pagava. Então ele conseguia, ele era empreendedor, mas ele não administrava, porque o empresário tem que saber administrar. Então meu pai não administrou. Então quando o papai teve o último grande relacionamento dele com uma amante, eu tinha 16 anos. E com 16 anos eu já estava ganhando grana com banda. Eu estava ganhando grana com banda com 16 anos. Pra você ter ideia, minha irmã, ela fazia faculdade na Universo, a UniBH do Estoril, que depois ela migrou ali para perto de casa, ou vice-versa, ela começou ali na Antônio Carlos, depois foi para o Estoril lá, enfim. A minha irmã, uma excelente professora, dava aula em 3, 4 academias, minha irmã não conseguia comprar um tênis para ela dar uma aula. Eu saía, ia pro shopping, comprava 2 pares de tênis e deixava lá para ela. Eu já tinha uma grana. Morava com os meus pais, a grana que entrava é só, né? Quando a gente mora com o pai é só pra gente. E aí eu não aguentava mais ver a situação da minha mãe. Minha mãe é muito sofrida, que a minha mãe, pensa na guerreira, é minha mãe. Acho que é das Sandras isso. Minha mãe, minha mãe sujeitou tudo que você puder imaginar da mulher sujeitar por causa dos filhos. Por causa dos filhos. E aí, um dia papai chegou com cheiro de mulher. Todo mundo já sabia quem era a amante, já sabia que ela estava usufruindo da posse dele, para não falar outra palavra, né, para não ser processado. E eu chamei ele e falei assim, velho, deixa eu falar um negócio aqui. De homem para homem. Vaza. Você falou com ele? Falei, 16 anos. Sua mãe estava cansada também. Só que a mamãe não tinha coragem, né? A mulher, ela... Aí ele, de uma maneira... que era tudo que ele queria. Ele virou e falou assim, só porque você está pedindo. Ele é malandro. Esse homem de 16 só anos. Porque você está pedindo. Amanhã eu estou saindo de casa. Entrou como se nada tivesse acontecido, cheirando mulher. Tomou banho lá no banheiro da mamãe. Ele dormiu na cama, a mamãe dormiu no sofá. No outro dia de manhã, pediu um funcionário dele para passar lá e buscar as coisas dele, que ele estava de saída. Naquele dia, você falou, por que foi isso, cara? Sabe por quê? Foi um palestrante lá também no Encontro dos Empresários que ele falou isso. Ele falou assim, chega uma hora que você não tem para onde correr mais. É você e você. Quando meu pai saiu de casa, eu falei assim, de onde eu tô, pior não vai ficar. Só que agora tem o seguinte, eu não tenho ninguém para ajudar. Se eu botei o homem da casa para fora, quem que vai ser o homem da casa? Tem que ser eu, irmão. Então foi ali que eu estudei, me empenhei, eu absorvi o máximo de informação possível. Se eu tô conversando com vocês aqui, vocês começam a falar um negócio ali, eu tô lá, ó. Sabe por quê? Porque o conhecimento ninguém vai me arrancar, eu tô aprendendo, em alguma hora eu vou usar. E eu virei esse cara. Com 16 anos eu virei esse cara. Esse cara que não podia depender de pessoas, esse cara que não tinha... Cara, eu lembro de uma situação, teve uma vez com o DPVAT, não sei se é DPVAT, que é o seguro de carro? Acho que é, né? É tanto trem que a gente paga, né? Era R$75. Eu tinha um Citroën ZX. Citroën ZX, aquele carro que o pessoal falava que quem virasse ele ganhava outro. Tinha essa lenda. Eu não tinha dinheiro para pagar. Você imagina o que é um filho precisar. Vamos supor que na época eu tinha R$50 na carteira para completar 75, 25. Meu pai não tinha. Meu pai quebrou de moer, quebrou. E minha mãe não tinha. Meu irmão, eu olhava para um lado e falava assim, eu não tenho como vir para cá, não tem quem me ajude. Sou eu
e Deus. E ali, naquele período ali, naquele momento, com 16 anos de idade, eu falei, cara, sou eu, velho. Sou eu. E depois que eu conheci Jesus, que aí Jesus vira para você e fala assim, não é você nada, sou eu em você, que eu vou encurtar todos os seus caminhos. Eu vou mostrar para você que tem uma caminhada, você não vai ficar parado não, mas eu vou encurtar, porque eu vou te mostrar o caminho certo. Isso. Minha cunhada foi na minha casa essa semana e a gente tava falando, e ela falando, né, que um fulano de tal me admira, um jogador de futebol assim, tal, a gente falando da admiração das pessoas por mim. Eu olhei pra cara dela e falei, cara, só essa pessoa foi muito burra, né, velho? De achar que não é Deus. Ah, não, mas porque eu sei isso, você é empreendedor, você tem visão e tal, que não sei o quê, papapá, que não sei o quê. Falei, para pensar, eu sempre fui assim. Até os meus 16 anos de idade, a minha característica é essa. Agora, olha a minha transformação de 3, 4 anos para cá. Não tem como o cara sair de um apartamento aqui de 45 metros quadrados, onde eu morava aqui na Vila Olímpica, aqui, né, onde nós estamos gravando o programa hoje, nós estamos falando aqui hoje, para casa que o Igor foi lá me visitar, se não for Deus, velho. Só pode ser Deus, não tem explicação. Porque isso não período, for... né? 3, 4 anos, gente. Não, e assim, é coisa Pouco que assim, tempo cara. Pouco. É Então, coisa assim, que a gente não fala é do homem, irmão. Isso o homem não consegue fazer isso. quem vive perto da pessoa, cara, porque a gente ouve as histórias de sucesso, igual talvez o cara tá escutando ele falando aqui, nossa, que legal e tudo, mas, cara, 3, 4 anos você fala, foi muito rápido, mas é um processo, cara, que eu falo, né, o segredo não é onde você chegou, o segredo não é de onde você saiu, o segredo é o processo que você usou para chegar de um lugar até outro. E esse processo, cara, ele dói tanto, porque você fala assim, saiu de 45 metros quadrados para estar na casa que tem hoje. Você conhecer uma pessoa de perto, cara, que passou por esse processo, passou pela jornada, cara, é difícil, cara. Você vê que, assim, como diz meu pai, não é pouca bosta, não, é muita bosta, viu, meu irmão? E no meio desse... o deserto não é confortável, É isso aí. E nessa caminhada aí, e que eu falei que eu não tinha onde para ir, eu volto a dizer, cara, de novo, assim, tem muita gente parada na vida porque tem socorro o tempo inteiro, irmão. Pra onde que eu ia? Pra cá eu não tinha. Pra cá eu não tinha. Eu tinha que ir. Eu tinha que ir sozinho. Tem muita gente parada agora, muita gente sofrendo agora, muita gente reclamando da vida, muita gente falando. Você sabe por quê? Porque na hora que precisa alguém... Pum! Pum! Eu não tinha, cara. Não tinha. A primeira pessoa que me emprestou um recurso na vida foi o meu sogro, doutor Geraldo Lucas. Doutor não, porque não é médico, Geraldo Lucas. É a pessoa com mais respeito, assim. Você falar comigo assim, se a gente fizesse um quiz aqui agora, falar assim, uma pessoa que você admira, pessoa de caráter, pessoa... Meu sogro. Eu nunca vi meu sogro falar mal. Nunca, tô te falando aqui, irmão. Eu nunca vi meu sogro falar mal de ninguém. Nunca vi. Meu sogro mentir. Nunca vi. Assim, pensa um cara, é ele. Quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel, ele falou assim, ele sabia que eu tinha o dinheiro. Ele falou assim, eu tenho condição de pegar um empréstimo na empresa onde eu pego, porque os juros lá é baixinho, porque eles têm um plano para compra de imóvel. Tipo, se eu ia pagar 4% de juro, era tipo 0,8. Vou dar só um exemplo, que eu não lembro de cabeça. Eu não preciso... Entende? Não é o fato dele me oferecer, cara, é o fato dele ver que naquilo ali uma oportunidade de eu não perder dinheiro. Ele falou assim, toma aqui, pega quanto você quiser. Meu limite é tanto, se você quiser pegar tudo, você pega. Que isso. Então, dentro desse... Olha pra você ver, eu te contei, nós estamos conversando sobre a história da minha vida. Eu já estou falando de um período que eu estou casado, que eu já tenho bem e eu estou comprando outro bem. Olha onde que eu fui conseguir uma grana emprestada, irmão. Por quê, irmão? Porque eu não tinha, então eu tive que virar. Tive que virar. E quem me conhece sabe, cara. Eu não teria problema nenhum em falar assim, muita gente levantou, me ajudou, me deu dinheiro, tentou, tal. Mas não é isso, cara. Porque talvez se essas pessoas tivessem levantado, talvez eu estaria lá até hoje. Senhoras e senhores, vocês chegaram até aqui, então vou te pedir, se inscreva nesse canal de corte e vá também no nosso canal principal, beleza? É importantíssimo você estar lá inscrito e compartilhando e curtindo esse conteúdo. Valeu!